sinal que também estão me ouvindo muito bem. Eu vou pedir para vocês agora, se quiserem desligar a câmera ou o microfone, fica à vontade, né? O microfone, principalmente, que é para não dar microfonia. Tá ok? Então, mais uma vez, boa noite para todos, né? Eu sou o professor Matheus. É um prazer estar aqui mais uma vez, numa disciplina que é aplicável, talvez, a todas as áreas da ciência, tá? Da grande ciência, digamos assim, e todas as ciências, quer seja ciência da saúde, ciências as exatas, humanas, sociais, que é questão de projetos, tá? Então, na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho com a turma de processos gerenciais a respeito da gestão de projetos, nesse primeiro encontro, e hoje nós vamos dar continuidade. Lógico, ele vai tentar enfatizar um pouco mais dentro da área administrativa, da área gerencial, ok? Mas você que está fazendo esse curso de processos gerenciais, que pretende também aplicar para áreas paralelas, tá? Com gestão de projetos, esse conteúdo vai ser perfeitamente ajustável a qualquer área, tá ok? Então, na aula de hoje, na aula de hoje, no caso, que é a aula 2, nós vamos trabalhar três tópicos principais. Seria o primeiro, né? As incertezas e os erros no desenvolvimento do projeto. Todo projeto tem essa palavrinha aqui, ó, erro, tá? O erro, ele é comum a todo tipo de análise de dados, a todo tipo de intervenção. Mas a nossa ideia é que, sabendo que nós temos um alvo a atingir no final, atingir uma determinada meta, o nosso objetivo é chegar sempre na meta central. E o meu erro, basicamente, vai ser a diferença existente entre a distância do meu objetivo final e aquilo que eu alcancei na prática, tá? E nós vamos ver que todo projeto tem esse tipo de erro. A ideia da aula de hoje vai ser tentar, através de técnicas, amenizar este erro existente aqui. Como é que nós amenizamos isso? Nós vamos estudar dois tópicos. Um deles seriam as características da gestão de equipes de projetos. Para você que já trabalhou numa execução de um projeto, ou mesmo para você que já trabalhou gerenciando uma equipe de projeto, nós vamos verificar um pouquinho dessas características comuns a esse tipo de gestão. E por último, vamos falar sobre técnicas para trabalho em equipe, porque basicamente nós vamos trabalhar em conjunto. Existem projetos feitos individualmente? Existem também, ok? Mas a ideia aqui nós vamos tentar trabalhar os conteúdos para trabalho em equipe, né? Equipes de projeto, basicamente. Ou que nós chamamos também de work teams, né? Ou equipes de trabalhos. Perfeito, turma? Uma definição, eu até coloco uma definição pessimista de projeto, né? Pessimista por quê? Porque, na verdade, se você observa isso daqui, você vai ver que parte disso é real, tá? Então, eu até posso colocar que parte disso é real, mas não deixa de ser uma ideia pessimista, tá? O que que eu quero dizer? Algumas pessoas definem projeto como pessoas loucas tentando fazer com que as pessoas sem vontade façam coisas impossíveis, tá? Quem está dentro de um projeto de investigação, dentro de um projeto de desenvolvimento, ou um projeto mesmo de melhoria de qualidade, por exemplo, né? Melhoria de processos, você vai ver que antes de você iniciar, ou mesmo durante esse processo, você vai ver que parece uma tarefa impossível, tá? E parece que a maior parte das pessoas não tem vontade nenhuma em estar ali. Então, simplesmente por obrigação. E parece que as pessoas que estão dirigindo aquilo são loucas, porque acham que você consegue fazer algo impossível com um grupo sem vontade, tá? A ideia que nós vamos trabalhar hoje é tentar desmistificar isso através de técnicas eficientes para amenizar este erro, para amenizar as falhas dos projetos. Lembra que vocês viram na aula passada as principais características de projetos que falham, tá? Que não atingem a meta. Qual que era a principal deles, tá? É a falta de comunicação, ok? Eu não vou conseguir escrever assim com o mouse, tá? Mas imagina que eu estou escrevendo falta de comunicação aqui. A falta de comunicação talvez seja uma das principais características pelas quais os projetos falham. Então, nós vamos tentar ver hoje como trabalhar numa intervenção de projeto, minimizando essas falhas através de técnicas eficientes para tal. Eu vou começar contando uma historinha para vocês. Alguns já devem estar familiarizados com essas histórias, outros não. Mas eu quero que vocês memorizem ela, tá? Não necessariamente nessa sequência que eu vou contar, mas a ideia geral. É só lembrando que estes slides eu vou estar enviando para vocês, né, até o final do mês, no caso, até o final da disciplina. Então, não se preocupem em anotar essa história, porque vocês vão ter esses slides. Então, este é um conto, né, uma lenda sobre 4 pessoas, ok? É o todo mundo, o alguém, o qualquer um e o ninguém,
Perfeito? Eu quero que vocês prestem atenção nessa história, porque por mais cômica que ela possa ser, ela é muito real dentro da execução de projetos. Então, essas 4 pessoas, acontece que elas trabalhavam numa empresa. E havia um trabalho importante para ser feito e todo mundo foi convidado a fazer. Perfeito? Todo mundo foi convidado. O todo mundo tinha certeza que alguém faria isso. Ok? Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém que fez. Tá? Alguém ficou bravo com isso porque era o trabalho de todo mundo fazer isso. Todo mundo pensou que alguém poderia fazer isso e ninguém percebeu que todo mundo não faria. Acabou que todo mundo culpou alguém, enquanto isso ninguém fez todo o trabalho. Tá? É meio cômico essa ideia, mas é muito real. O que acontece? Quando nós trabalhamos em equipe, uma maior parte das vezes, e principalmente mediado pela falta de comunicação, nós achamos que o nosso colega é responsável por realizar determinadas atividades que são cabíveis a nós, que estão incumbidas a nós. E inconscientemente nós achamos que alguém vai fazer. Tá? Eu sempre acho, não, alguém vai fazer isso aqui. Todo mundo tem que fazer, mas alguém vai fazer. Ah, mas isso é uma atividade que qualquer um pode ter feito. Mas na prática, se um pensar que o outro vai fazer, ninguém faz. Tá? Essa história, ela, de uma forma mais ou menos cômica, mas ela ilustra um pouquinho o que é a realidade dentro de um trabalho em equipe de projeto. Tá ok? Nós vamos tentar verificar técnicas para amenizar essas falhas. Tá? Vocês vão ver que a maior parte das técnicas tem relação com a comunicação. Um projeto, então, ele tem uma grande grau de incerteza, tá? Sempre quando começa essa incerteza maior, geralmente, se eu fizer um gráficozinho simples aqui, ó, ok? Então, imagine que aqui é o grau de incerteza, ok? Incerteza. E aqui nós temos o tempo de execução do projeto, tá? Aqui tempo, vamos supor que seja em semanas. Beleza? Geralmente a nossa incerteza ela começa maior, mais alta, um nível mais alto de incerteza no início do projeto, ou mesmo antes da sua execução, porque é quando as peças ainda estão sendo calibradas, digamos assim. Quem são essas peças? São as pessoas, são os processos que eu tenho envolvido, tá? E essa incerteza é maior relativamente ao que vai acontecer para frente. À medida que o tempo vai passando, tendencialmente essa incerteza tende a ir diminuindo, tá? Até mesmo porque eu já vou recolhendo dados e eu sei mais ou menos bem se eu cheguei no alvo ou não ao longo do tempo, tá? Muitos pressupostos eu faço quando eu estou na fase de planejamento do meu projeto. Isso existem, como é que eu posso dizer? Existem desmembramentos desses pressupostos, mas eu vou citar 3 principais, que seriam, primeiro, capacidade de recursos, tá? Inclusive recursos humanos, tá? Pessoas, e a parte financeira, a parte instrumental e tudo mais. Acesso a esses recursos, ok? Então eu planejo e faço pressupostos com base em como que eu vou ter acesso a esses recursos, mais uma vez, de todos os tipos, e bem como os impactos aos fatores ambientais, tá? Aqui não preciso colocar simplesmente os ambientais, mas a todos os fatores que vão estar envolvidos em sofrer com a minha intervenção de projeto. Todas essas variáveis não são precisas, tá? Ou pelo menos não são tão precisas como convém. Ou pelo menos como eu imagino que serão precisas. E isso requer que o gestor de projetos, então, revise as relações entre os requisitos, custos e o tempo. Por quê? Fatalmente, vocês lembram do exemplo que eu citei na aula passada sobre a construção do Empire State Building, né, em Nova York? Que à época era uma das maiores, ainda é uma das maiores prédios, né, um dos maiores prédios do mundo, hoje não é o maior, mas já pertenceu à lista do maior prédio do mundo. O Empire State Building foi uma exceção à regra, porque eles conseguiram finalizar a obra antes do tempo e abaixo do orçamento previsto. Isso mostra um exemplo de grande capacidade de gestão de um projeto de alta complexidade. Entretanto, contudo, porém, todavia, isso não é uma grande realidade. Tá? Eu posso dizer que 98% dos processos, aqui é um dado que eu não posso ser muito real quanto a isso, porque eu estou conjecturando, tá? Estou inventando esse dado. Mas eu posso aproximar que esse dado aqui diz respeito à maior parte, que é o quê? A nossa incerteza é muito grande e eu acabo sempre extrapolando, quer seja a questão do custo envolvido, quer seja a questão do tempo, quer seja a questão do impacto, diversos fatores, pode ser fatores ambientais, impactos, enfim, na sociedade como um todo, alguma coisa eu acabo falhando, tá? Alguma coisa acabo falhando que diz respeito a foge do meu planejamento. Isso está associado ao quê? Ao meu grau de incerteza, tá ok? Enfim, através da proatividade, obviamente, que é feita ao longo do tempo, tá?
eu consigo amenizar um pouco esse grau de incerteza. Pergunto para vocês agora, tá? Uma pergunta que vocês não precisam responder diretamente, mas pense um pouquinho a respeito. Olha o que eu estou perguntando. Por que nós temos tanta dificuldade em gerenciar uma equipe? Consegue pensar sobre isso? Não. Um dos aspectos chaves disso, tá? Talvez, se nós citarmos alguns fatos a respeito das dificuldades em gerir, tá? Em administrar um grupo de pessoas. O primeiro fato é o quê? Relacionar-se com as pessoas não é fácil, tá? É mentira a pessoa que diz que todo tipo de relacionamento é fácil de se fazer. Nem sempre é fácil, tá? Não é fácil porque nós estamos lidando com pessoas com históricos diferentes, com personalidades diferentes, com inspirações diferentes, com nível de comprometimento diferente, enfim, com sentimentos diferentes, ainda mais se for um grupo misto entre homens e mulheres. Você vê, a situação não é fácil de você gerenciar. E isso é comum a todas as equipes, tá? Então, como eu tenho elementos diferentes, e eles vão estar diluídos dentro de uma solução, tá? Imaginamos uma aula de química, eu tenho vários elementos químicos diferentes, eu diluo dentro de uma solução, e essa solução vai ter que estar caminhando sempre para a mesma direção, para o mesmo formato, tá? Nem sempre as coisas saem como devem ser, porque as pessoas são diferentes, e essa relação não é fácil. Esse é um primeiro fato a respeito do trabalho em equipe, tá? Como é que nós amenizamos isso? Nós já vamos ver algumas estratégias em seguida. Segundo, os recursos geralmente, isso não é uma regra, tá? Mas geralmente eles são limitados. E isso aumenta a pressão no trabalho em equipe a respeito da sua gestão, tá? As pessoas brigam por recursos. Se elas não brigam, elas culpam alguém pela falta de boa gestão desse recurso. Se elas não culpam alguém, elas tentam receber os louros pela boa gestão do recurso. Enfim, os recursos, quando eles são limitados, eles tendem a gerar um pouco de pressão, um pouco de conflito em um grupo de pessoas. Isso é um dos fatos também que acrescenta a dificuldade que nós temos em gerir um grupo de pessoas. Perfeito? Um terceiro fato que muitas vezes passa despercebido, mas a perspectiva de sucesso, ela pode ser substancialmente diferente entre os membros da equipe. Imagine que o Matheus aqui acha que para você ter sucesso em determinado projeto é simplesmente alcançar o objetivo, tá? Independentemente do teu nível de eficiência para isso. Aí, de repente, sei lá, o Alan, que está assistindo essa aula aí, ou a Regiane, são extremamente perfeccionistas e eles acham que para ter sucesso naquele projeto, eles têm que alcançar, além de alcançar o objetivo, bater todas as metas ao menor custo possível, no menor tempo possível, tá? Alguns dos dois estão errados? Não necessariamente são errados, mas a perspectiva do final do processo é diferente, tá? E quando nós temos diferentes pessoas, nós temos diferentes perspectivas de sucesso, tá? E esse sucesso, essas diferentes perspectivas, elas são difíceis de gerir ao longo do caminhar, tá ok? Isso é muito importante você ter em consideração. Um quarto fato a respeito das dificuldades que nós temos em gerir projetos, né, que envolvem pessoas, nesse caso, todos nós vamos trabalhar com pessoas, que essas pessoas elas têm diferentes níveis de comprometimento a respeito de algo, tá? Principalmente quando trata-se de um projeto de terceiros. Vamos supor um projeto que você está trabalhando, que não é seu, que não é da tua autoria, que não é não foi desenhado por você para determinado fim, mas você está trabalhando porque, enfim, precisa daquele salário, daquele emprego, daquele trabalho, você está trabalhando naquele projeto, mas é de terceiros, tá? Então, o teu nível de comprometimento ele é um pouco diferente do que se fosse criado por você. Geralmente, quem tem autoria, quem está participando diretamente ligado àquele projeto, ele tem um nível de comprometimento maior. Imagine um casamento, tá? As pessoas que mais se importam com o casamento são o marido e a mulher, ok? Se não for assim, é sinal que o nível de comprometimento entre eles está um pouco complicado. É um projeto, tá? Então, imagine que no projeto do casamento, o marido tem um nível de comprometimento que a mulher não tem, ou vice-versa. A coisa não vai dar certo, tá? Então, lógico, não que num projeto de empresa você vai culminar em divórcio da empresa, que você vai acabar saindo se a coisa não der certo, mas a tua falha pode ser maior, tá? Se os níveis de comprometimento dentro da equipe do projeto, dentro dos membros, for muito diferente, tá? Um pouco de diferença é normal, mas muita diferença já complica-se um pouquinho. Ora bem, felizmente,
para mim não ficar sempre no aspecto pessimista da ideia da gestão de projetos, existem maneiras de ter sucesso do trabalho em equipe. Eu já comentei isso várias vezes com vocês. Eu acho que já estão cansados até de ouvir, mas eu vou recomendar de novo. Tem um livro do Bernardinho, que era o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. O livro ele é chamado Transformando o Suor em Ouro, tá? Eu recomendo a leitura desse livro, comprem, adquiram-no, deixem na estante de vocês, leiam, né, pelo menos uma vez na vida, porque ele é um livro que vai acrescentar muito sobre gestão de pessoas, inclusive sobre gestão de projetos, tá? Porque basicamente ele, como treinador de equipe, uma competição que ele participa é um projeto, ele está gerenciando diversas pessoas. Ele dá muitos exemplos de técnicas eficientes para gerir pessoas para um objetivo comum. E na questão de gestão de projetos em equipe, existem algumas técnicas, e é isso que nós vamos falar agora. A primeira delas, estabelecer uma equipe equilibrada, tá? Como é que eu consigo equilibrar a minha equipe? Se eu faço parte da escolha dos membros, das pessoas que vão compor essa equipe, vale a pena eu pensar um pouco nas características gerais daquelas pessoas e no conhecimento técnico, tá, correto que elas têm, no conhecimento tático, no conhecimento, enfim, de gestão de pessoas, mesmo que elas possam ter, se for útil para o meu projeto, para o projeto que eu estou trabalhando. Mas eu tenho que, basicamente, estabelecer um equilíbrio entre aquelas pessoas. Para que o equilíbrio? Ora, se for um projeto, quanto mais parâmetros eu tiver no meu projeto, mais diferentes, né, diferentes tipos de parâmetros, mais equilibrada vai ter que ser a minha equipe. Porque eu vou ter pessoas que vão ter que conhecer do parâmetro X, outro do Y, outro do O, outro do P e outro do M. Tá? E se eu receber um projeto com vários parâmetros a serem feitos, a serem analisados, tá? Mas eu tiver membros que só conhecem uma coisa, vários membros, mas que só sabem fazer a mesma coisa, eu não vou ter uma equipe equilibrada, tá? E esse é um dos primeiros mandamentos da gestão de projeto. Monte uma equipe equilibrada, tá? Estabeleça um equilíbrio entre os membros. Outro aspecto, aqui no caso vocês podem ver que eu estou citando os tópicos em geral e estou deixando uma descrição abaixo, tá ok? Mas essa descrição vocês não precisam se preocupar em copiá-la, eu vou estar enviando esses slides para vocês, só para vocês saberem, tá bom? E podem ir lendo ao longo dessa minha fala. Mas como é que eu vou garantir clareza e aceitação dos objetivos do projeto? Basicamente porque, independentemente, como eu coloco aqui, da idade ou do nível de experiência dos membros, tá? Cada pessoa precisa ser totalmente clara e comprometida em alcançar os objetivos. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa acha que, ok, eu tenho uma certa experiência, eu tenho muita experiência, eu conheço muito bem essa empresa, eu conheço muito bem sobre tudo, então eu estou numa equipe, eu não preciso necessariamente estar revendo os objetivos, os projetos, não quero que ninguém me ensine. E esse tipo de pensamento, ele demonstra um pouco de falta de comprometimento e até certo ponto, insubordinação. E essa falta de comprometimento e insubordinação tende a levar a minha equipe ao fracasso. Tá? Para mim, garantir clareza e aceitação dos objetivos, vale a pena eu sempre envolver os membros desde o início do meu projeto. Por quê? Porque se eles estão envolvidos desde o início, tá? É mais fácil eles criarem um nível de comprometimento maior do que se eles entrarem à medida que o barco for andando. Que tipo de projeto você está falando, professor Matheus? Olha, dos mais variados tipos, tá? Mas a ideia é que as pessoas que vão estar trabalhando com aquilo, diretamente com aquilo, o ideal é que elas envolvam desde o início, desde a gênese do processo, tá? Isso vai dar um sentimento de pertença, algo nos dá um pouco mais de responsabilidade pelos nossos atos, tá ok? Um terceiro mandamento, digamos assim, seria garantir suporte ao gerenciamento de linha, tá? Aos departamentos. Nem sempre eu vou ter uma equipe com dedicação exclusiva, tá? O que isso significa? Se eu trabalho numa empresa com muitos funcionários, vamos supor uma empresa com, sei lá, não precisa ser um número exorbitante, mas 150, 200 funcionários, por exemplo. Eu tenho diversos departamentos. E imagine que eu estou liderando um projeto de melhoria que vai demandar talvez 1 ou 2 anos, e eu vou precisar de pessoas para formar a minha equipe, tá? E eu não vou ter acesso direto a membros exclusivos, tá? Então eu vou ter que trabalhar com pessoas que já trabalham em outros departamentos dentro daquela empresa. Então vale a pena eu garantir o suporte ao gerenciamento de linha, ou seja, aos chefes e líderes dos departamentos, para garantir que aquela pessoa vai estar lá comigo, mas ela não vai abandonar diretamente o emprego dela, digamos assim, o cargo dela.
Eu tenho que garantir que os calendários não vão se bater, a questão de reuniões, a questão de datas importantes, quer seja do projeto, quer seja do departamento onde ela trabalha, e esse gerenciamento geralmente deve ser feito com a liderança do departamento onde esse membro está presente, ok? Eu devo estabelecer um código para a equipe, esse código não diz respeito a um código misterioso, mas basicamente fazer com que as pessoas consigam capturar as expectativas do líder do projeto, tá? Bem como que o líder consiga capturar a expectativa de cada membro da equipe, ok? Isso é um aspecto motivacional muito importante, por quê? Porque vai fazer com que as pessoas conheçam as suas expectativas, perspectivas, tá? Diferentes níveis de preparo, diferentes níveis de experiência, ok? Até mesmo de comprometimento ou de disponibilidade. Então, quando estabeleço um código para essa equipe, isso significa que quando eu variar, ou quando eu precisar variar em determinado momento, à medida que o projeto for andando, a maneira de lidar, eu sempre volto para aquele código, lembrando as pessoas, ok, por que elas estão lá, o que elas devem fazer quando as coisas se perderem, tá? É quase como um ponto de reset, né? Um ponto de reinício, um refresh, digamos assim. Então, esse código estabelecido para a equipe é mostrar para todos, ok, a nossa inspiração é essa, nós vamos sempre voltar para cá, caso necessário. Um aspecto, né, é reconhecer as etapas do desenvolvimento do projeto, tá? Aqui, do desenvolvimento da equipe, perdão. Aqui, basicamente, mais uma vez, quando antes as pessoas conseguirem se enganjar nessa tarefa, tá? Mais fácil elas vão desenvolver o nível de comprometimento com o objetivo do projeto. Perfeito? A pesquisa basicamente vai mostrar que todas as equipes passam por diferentes estágios de desenvolvimento para alcançar o desempenho máximo. E esse desempenho máximo geralmente não vai acontecer no início, tá? As pessoas, se eu estabelecer mais uma vez um gráfico aqui, para mostrar para vocês, imagine que aqui eu tenho a linha de desempenho, tá? Linha de desempenho. E aqui eu tenho o tempo de execução do projeto, em semanas também. Geralmente, o nosso desempenho ele faz essa linha aqui, ó, tá? É um aspecto mais ou menos linear, tá? É um gráfico linear, de maneira que o nosso desempenho ele vai subindo à medida que o tempo também avança. Tá? E isso não ocorre apenas com um elemento da equipe, nem com dois, mas tende a ocorrer com vários elementos. Tá? Isso é comum a todas as pessoas. À medida que elas vão ganhando mais experiência e ganham mais autonomia, eles se desenvolvem com mais qualidade, digamos assim. E a ideia final é que, ao término do projeto, todos os elementos estejam trabalhando com o máximo de autonomia possível. Não independência, mas autonomia. Um outro mandamento, tá, uma técnica para a gestão de trabalhos em equipes, seria usar um facilitador para reuniões importantes. Eu coloquei esse tópico aqui por quê? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar sendo essa pessoa aqui, ó, também. Né? Já tive dentro de equipes de projetos de investigação e também já trabalhei como facilitador externo. Tá? Essa pessoa neutra dentro do projeto, ela ajuda nos momentos críticos, ajuda a dar um feedback importante, né, para o líder, para as pessoas envolvidas no projeto. Essa pessoa ela tem uma visão um pouco diferenciada do que aquelas pessoas que estão lá dentro, tá? E isso, em determinados momentos, não em todos os momentos da aplicação, mas em determinados momentos, isso facilita muito a gestão da equipe. Tá? Então, essa pessoa externa consegue observar de uma forma diferente o andamento e ela vê se de fato a equipe está caminhando para aquele direcionamento ou não. Esse facilitador pode ser uma pessoa, um amigo do líder, uma pessoa que entende, né, de experiência, que seja experiente e que, obviamente, tope fazer parte de uma equipe quase como um auditor, né, externo. Use todas as redes internas e externas. O que isso significa, basicamente? Tá? Se vocês lerem aqui, vocês vão entender que com a equipe do projeto, é importante você estabelecer no início quem mais poderia ajudá-lo com seus objetivos. Por exemplo, conduzir pesquisas, visualizar melhores práticas, buscar opiniões, aprender com experiências passadas. Vale a pena você observar para as pessoas que estão dentro da tua organização, da tua empresa, quem pode ajudá-lo mais. Tá? Não quer dizer que você só vai preencher a tua equipe com pessoas que você muitas vezes conhece muito bem, ou não necessariamente nesse sentido, até mesmo porque você vai ter que ter elementos técnicos muito importantes que muitas vezes fogem do nosso conhecimento. Mas o importante é o quê? Que eu possa usar redes internas dentro do meu
da minha empresa, da minha organização, e existindo a possibilidade de redes externas também, tá? Tá apto a chamar pessoas de fora da organização, tá? Para fazer parte daquele processo, para fazer unir, digamos assim, fazer uma união de forças, tá? Para ajudar no alcance do objetivo final, basicamente, na minha meta, no meu projeto, na minha conclusão. Comunique-se com as principais partes interessadas. O que isso significa na prática? Significa que eu sempre tenho que estar prestando contas. Tá? Aqui eu digo partes interessadas, pode ser quem está financiando o teu projeto. Às vezes você recebe um financiamento para estar executando de, sei lá, 500 mil reais, 600 mil reais, ou vai para casa dos milhões de reais, tá? Se for fora do país, pode ser milhares de euros, milhares de dólares. E você deve dar um feedback para aquela pessoa, tá? Comunicar-se sempre, tá dando feedback, como é que as coisas estão andando, até mesmo porque as pessoas estão financiando aquilo. Não falo agora apenas do patrocinador ou do financiador, mas até mesmo dos proprietários do projeto. Muitas vezes, você vai trabalhar com projetos que não são seus, ok? Não são seus. Você simplesmente foi chamado para trabalhar naquela equipe ou para estar liderando, mas aquilo não é teu, não é a tua ideia, não é para o seu próprio benefício. Então você deve estar sempre atualizando as pessoas, se comunicando, mostrando para elas como é que está o andamento desse processo, ok? Por último, vale a pena você planejar como celebrar o sucesso da equipe, tá? Isso aqui pode ser feito fase a fase do desenvolvimento do projeto, tá? Ao longo de algumas semanas, ou meses, ou anos. Mas a ideia é que existe um momento que você possa finalizar, tá? Todo projeto ele tem um fim, uma finalização, digamos assim. Essa finalização ela está pautada na execução de um relatório, tá? Está pautada na execução de uma análise de dados, né? Essa análise de dados, geralmente você associa o que foi que aconteceu, quais foram os recursos que foram utilizados, o que não foi utilizado, quais foram os resultados que você obtiveram, os erros, você faz toda uma análise. E ao longo desse processo, vale a pena você estar fazendo sempre esse controle. Mas no final, né, como um todo, você deve planejar o sucesso dessa equipe como uma celebração, tá? Eu não digo que você deve organizar uma festa diretamente, não nesse sentido, mas um momento de reunir todas as partes interessadas, essas partes aqui que eu coloquei no tópico anterior, reunir todas as partes interessadas e mostrar para eles, ó, o resultado foi esse, assim que funcionou, os nossos pontos de sucesso foram esses, nossos pontos de falhas e fracassos foram esses, as nossas limitações foram essas, o nosso olhar para o futuro é assim. Enfim, reúne todas as partes e faz uma celebração, tá? Eu coloquei agora um aspecto muito importante. Pode parecer um pouco estranho até, mas eu coloquei do final porque eu já passei por momentos assim. Não esqueçam de chamar os principais financiadores, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu já participei de projetos de investigação em que foi investido muito dinheiro mesmo, e no final foi feito lá todo um jantar de gala, tal, né, para com as conclusões finais e apresentação, e chamaram prefeitos e presidentes de câmaras e tal, e não chamaram quem financiou o projeto. Isso é uma falha muito grande. Isso não consiste numa infração ou num crime, necessariamente, mas é eticamente incorreto. Tá? Então, você nunca esquece da pessoa que basicamente pagou toda a conta. Tá? É muito feio isso, na verdade. Revisar o aprendizado da equipe regularmente, tá? Esse revisar o aprendizado, ele ocorre não apenas no fim, tá? Mas é bom você estar fazendo ele periodicamente, né? Com uma certa regularidade, basicamente fazendo algumas perguntas, tá? Essas perguntas aqui, ó, o que está impedindo de alcançar o sucesso? Quais são os pontos fortes? Quais estão sendo os pontos fracos, tá? Se você fizer sempre essas perguntas com os líderes, você consegue ir revisando e monitorando basicamente a execução do teu trabalho. Tá ok? Turma, nós falamos muito hoje sobre gestão de projetos em equipes, tá? Gestão de equipes. Falando sobre fechamento de projetos, enfim, sobre grau de incerteza. Agora eu pergunto para vocês, apesar da densidade da aula, eu espero ter sido claro. E pergunta, se ficou alguma dúvida, comentário, pergunta. Agora é a vez de vocês falarem um pouquinho e para mim ver se vocês ainda continuam me ouvindo, se entenderam bem. Então, por gentileza, qualquer um de vocês pode abrir o microfone e dar uma palavrinha? Professor, queria... Diga. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro. No caso, por exemplo, para a diminuição do custo do tempo, ele pode ter um aumento, né, no custo total, né, do projeto.
E, tipo, quando a gente diminui, assim, o tempo do projeto, ele não acarreta, assim, uma consequência de probabilidades de maiores problemas para o projeto? Depende, né? Por que eu vou dizer, é interessante a tua pergunta, assim, mas ela depende em que sentido? Ah, vou tentar dar um exemplo simples, tá? A ideia de você diminuir o tempo do projeto, tá? O tempo eu gosto de trabalhar o tempo sempre numa escala contínua, tá? O que eu dizer com escala contínua? Ele não para, tá ok? Então o tempo não para. Então, o simples fato de nós, dentro da equipe, pensarmos em diminuir o tempo já está passando, tá? Então, algumas pessoas podem dizer que é uma perda de tempo, tá? Mas então o tempo não para, é sempre uma escala contínua, perfeito? A ideia da diminuição do tempo é ver o seguinte: primeiro, por que eu vou estar diminuindo, tá? Eu quero muitas vezes economizar, porque aqui talvez não vou precisar pagar mais tempo, enfim, ou quero começar a lucrar aquilo que o meu projeto vai ter. Isso varia de projeto para projeto, tá? Vai começar a lucrar antes, então a ideia é eu tentar diminuir esse tempo. Agora, para isso, tá? Então, eu vou ganhar uma certa quantidade de dinheiro, digamos assim, se eu diminuir o tempo, ok? Né? Vou começar a lucrar antes, por exemplo. Se é um projeto da criação de uma loja, de repente. Então, eu quero começar a lucrar antes. Mas eu vou ter que saber que para a diminuição desse tempo, da execução daquilo que eu pretendo fazer, eu vou também ter que investir, tá? Eu vou ter que investir. Então, eu tenho que fazer um balanço se o investimento que eu vou dispensar, tá? Para diminuir esse tempo, para iniciar a implementação do meu projeto, basicamente, se ele vai compensar, né, dentro da balança final, se ele vai compensar o gasto que eu vou ter para essa diminuição. Talvez para diminuir o tempo dentro de uma construção, por exemplo, um projeto de construção, eu vou ter que contratar mais pessoas, tá? Então, eu vou ter que gastar mais dinheiro também. Esse é um exemplo que eu espero estar chegando na tua resposta. Um outro exemplo seria o seguinte: projetos de investigação científica, tá? Eu posso dar um exemplo simples? Hoje nós estamos passando por uma fase de coronavírus, tá? E nós vemos muitos laboratórios do mundo correndo, literalmente correndo atrás de pesquisas para poder patentear vacinas contra o coronavírus, tá? Mas eles não podem simplesmente diminuir o tempo do projeto, porque eles têm que respeitar um tempo que diz respeito ao efeito do medicamento que estão testando, diz respeito ao número de pessoas que eles precisam recrutar para fazer parte desses estudos, para testar uma vacina. Então, é um modelo que não tem como diminuir o tempo. Aí pode acontecer isso que você falou. É um tipo de projeto que, se eu quiser diminuir o tempo, aí eu não vou chegar no resultado final, porque eu vou estar falhando pressupostos, tá entendendo? Então, nesse projeto de investigação científica, geralmente quando é da área biológica, e eu tento correr contra o tempo e diminuir o tempo de execução para economizar mais, eu acabo muitas vezes falhando pressupostos, e aí faz com que eu erre meu alvo, acabo não chegando no objetivo final do que se eu tivesse feito as coisas ao seu tempo certo. Deu para responder a pergunta? Deu. Perfeito, então. Foi quase mais uma aula, né, de resposta ali, mas é que eu gosto de falar bastante, então se vocês não me interrompem, eu vou falando até meia-noite. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Não, tá tranquilo? Então, tá? Se ninguém mais tem alguma pergunta, agora são exatamente. Até acabamos antes do previsto, né? 19 horas e 39 minutos. Professor Matheus, eu queria Opa! fazer uma pergunta agora sobre, na verdade, sobre o projeto do PIPA, né? Que eu fiquei com dúvida. Eu vi ali como que é para fazer, né? Aham. Mas eu queria saber, eu preciso ponhar que nem no caso eu tenho que fazer uma avaliação sobre empresa, né? Sobre os problemas, ver soluções e tudo mais para ponhar no trabalho. Mas eu queria saber, a gente precisa colocar o nome da empresa ou só coloca sobre a empresa, assim, como o funcionamento e tudo mais? Você está falando da parte 2, que é aquela parte real da empresa real? Isso. Assim, se você não quiser colocar o nome real, você pode colocar um nome fictício, né? Não tem problema nesse aspecto, não tem problema nenhum. É, até, se você quiser também colocar o nome real mesmo, né? Também não tem problema, porque esse trabalho não vai ser divulgado, né? Para, digamos, né, para o Brasil, coisa não vai ter esse nível de divulgação. Então você não vai estar infringindo nenhuma norma ética diretamente, né? Então, nesse aspecto não tem problema nenhum. Você pode colocar um nome fictício, não tem problema. Ou se quiser colocar o nome real também, isso cabe a você mesmo. Desde que a tua análise seja real, né? Seja em cima de algo que existe mesmo, a empresa tem que ser real, mas a citação do nome dela não precisa ser diretamente. Uhum, então tá bom. Obrigado, professor. De nada.
Bom, se mais ninguém tiver alguma dúvida, enfim, eu ainda tenho mais alguns minutinhos para ir, posso estar por aí respondendo para vocês, se eu souber, né, responder. Se mais ninguém tem nenhuma dúvida, fico à disposição aí. Nós vamos para a próxima aula, que é do pessoal de logística. Eu me despeço de vocês, desenhando essas minhas caricaturas aqui. Até, bom, considerando que amanhã é dia dos namorados, né? Eu tenho lá em casa minha namorada eterna, minha esposa. E então, para vocês que têm namorados ou namoradas, ou que pretendem ter, então vou deixar aqui um coraçãozinho desenhado, colocar aqui até uma flechinha, e, né, aquela flechinha do Cupido lá. E desejo para vocês todos um feliz Dia dos Namorados, comemorem bastante, tá? Sejam felizes. E fica o nosso abraço aí até até a próxima disciplina, tá ok? Turma, grande abraço, se cuidem e até mais. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, se quiserem continuar para assistir a próxima aula do professor Matheus, estão convidados também, né? Então, essa primeira era de processos gerenciais, agora vem logística. É isso, Matheus? Exatamente. Então, quiserem permanecer, estão todos convidados, tá? Senão, uma boa noite a todos. Esperamos mais um pouco e iniciamos, né, Matheus? Sim, então, eu só vou preparar aqui umas coisinhas, pegar mais uma água.